para gato aqui. Bom, pessoal, então começamos aí a gravação. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa revisão da 2, a última avaliação que a gente vai ter no semestre, que com certeza vocês compreenderam o conteúdo e vão fechar com chave de ouro esse semestre. As questões da avaliação, elas seguem a mesma estrutura que a gente utilizou na 1. Vinícius, dá uma acompanhada aí, se algum áudio abrir sem querer, deixar, por favor, porque atrapalha todos os demais. Bom, então ela vai seguir a mesma estrutura da 1, são 9 questões objetivas, naquele modelo mesmo que vocês já estão acostumados e que nós fomos orientados pela coordenação do curso, e uma questão dissertativa. Eu tento colocar questões que apresentam uma determinada situação ligada à gestão pública e insiro ali a questão do tema que a gente tem trabalhado, tá? São questões bem simples e eu acredito que dá para vocês compreenderem de forma geral, pelo que a gente conversou, elas seguem uma estrutura bem parecida com o que a gente tem trabalhado nos fóruns de discussão, que são questões onde se apresenta aquela situação, problema, insiro ali o conteúdo e faço cobro questões que são bem genéricas, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Como eu falei um pouco antes, essas questões agora, eu vou compartilhar esse material assim que a gente finalizar aqui, aí o Vinícius já vai enviar para os tutores, a gente vai mandar lá para o grupo, e vai compartilhar também depois para vocês estudarem com calma em casa, sozinhos. A gente vai compartilhar também, assim que o Meet liberar a gravação, a gente já vai compartilhar para que vocês possam rever. São 20 questões de simulado. As questões da prova nós estamos tirando dessas questões, então está bem simples. Quem absorver aqui esse conteúdo, com certeza vai sair bem na prova, tá? Então vamos lá, questão número 1. Uma prefeitura municipal, visando melhorar a integração e o desempenho de seus novos servidores, implementou um programa de acompanhamento durante os primeiros 6 meses de exercício. Este programa inclui a designação de um mentor, reuniões periódicas para discutir desafios e aprendizados e apresentação clara dos valores e normas da instituição, além de feedback constante. Vinícius, se alguém falar alguma coisa que precise parar, por favor, me avise, porque eu não estou visualizando vocês. Tranquilo, professor. Ah, tá. Podem ativar o áudio também, se falar alguma questão. Além de feedback constante sobre o comportamento e adaptação do novo servidor. O objetivo é facilitar a compreensão do contrato psicológico implícito e explícito entre o servidor e a organização. Considerando os processos de socialização organizacional descritos no capítulo 7, estou ajudando mais ainda um pouco, porque agora eu estou apontando qual é o capítulo que se refere a esse conteúdo. Qual das seguintes ações da prefeitura melhor reflete a fase do encontro e a busca por alinhar as expectativas do novo servidor com a realidade da organização? Então, alternativa A, apenas a apresentação dos valores e normas da instituição durante o processo seletivo, antes do ingresso do servidor. Letra B, a designação de um mentor e as reuniões periódicas para discutir desafios e aprendizados, buscando confrontar as expectativas prévias com a realidade do campo. Acabou! Alternativa C, a realização de uma avaliação de desempenho ao final de 6 meses, focada exclusivamente nos resultados técnicos alcançados. Letra D, o fornecimento de manuais e documentos sobre a estrutura organizacional sem interação direta ou acompanhamento personalizado. E a letra E, a oferta de cursos de capacitação técnica genéricos sem abordar aspectos culturais
ou comportamentos específicos da prefeitura. Então, aqui já está apontado, a resposta correta é a B, que está explicando aqui também, agora eu estou colocando uma parte que vai ficar mais fácil ainda para vocês compreenderem, então aqui eu estou explicando por que ela é correta, e falando um pouquinho aqui por que as demais são incorretas. Então, a letra B está correta, porque fala sobre a fase desse encontro, então a fase do encontro na socialização organizacional ocorre quando o novo membro já está na organização e começa a confrontar suas expectativas prévias com a realidade. A designação de um mentor e as reuniões periódicas são mecanismos eficazes para facilitar esse processo, discutir desafios, oferecer suporte e alinhar o contrato psicológico. Então, aqui está falando das práticas relacionadas a essa integração do servidor, que é o momento que ele entra na empresa e várias questões precisam ser apresentadas a ele. Inclusive, essa parte aqui de confrontar as suas expectativas prévias com a realidade. Então, o servidor, o funcionário, ele vai chegar com determinadas expectativas e, nesse momento, vão ser apresentadas para eles a realidade da organização. E aí ele vai confrontar o que eu espero da organização, que são essas expectativas, com a realidade que é possível que eles me apresentam. Então, aqui está explicando também, olha, a letra A refere-se à fase de antecipação antes do ingresso efetivo. Então, também essa primeira, ela é uma prática também de gestão de pessoas, só que é uma prática que acontece antes do ingresso efetivo desse servidor. E a nossa pergunta, ela está relacionada com essa fase do encontro, especificamente. A letra C, ela trata da avaliação de desempenho, que é um processo mais amplo, e aqui ela está corrigindo essa questão de isolada, que aqui na letra C, eu já falei isso em outras revisões que a gente teve, qualquer questão que vocês percebam que tem esse exclusivamente, ou então que fala aqui, olha, sem abordar aspectos culturais. Todas as questões que a gente trata de gestão de pessoas, elas não são muito focadas especificamente em um aspecto, então são questões mais gerais, eu tenho que englobar esse servidor com várias características que ele tem, então eu tenho que compreender melhor esse servidor, a sua realidade, e aqui está se limitando especificamente a resultados técnicos alcançados. E a gente sabe hoje na prática que a avaliação de desempenho, ela não é focada somente em resultados técnicos alcançados, tem vários outros fatores que também são importantes para esse servidor, para o clima organizacional, então não é só isso que se observa. Aqui também fala um pouco de um outro processo que está incompleto, então a resposta correta é a resposta B. Então, eu deixei o material aqui bem completo, no sentido de vocês compreenderem toda a questão, eu acredito que está bem simples para vocês estudarem. Questão número 2, um gestor de uma secretaria estadual de planejamento... Professora? Oi, pode falar. Teria como dar um zoom para aumentar a tela ou não? Deixa eu ver, acho que sim. Deixa eu colocar aqui 150. Melhorou um pouco? Melhorou. Então, tá. Obrigado. Desculpa, eu tinha que ter feito isso antes. Então, questão 2, um gestor de uma secretaria estadual de planejamento percebe que sua equipe, composta por analistas experientes e motivados, responde melhor quando tem autonomia para definir suas metas de trabalho e escolher os métodos para alcançá-las. Só fazer um comentário aqui, pessoal, que hoje a gente vivencia uma realidade, principalmente no setor público federal, no meu caso, que eu trabalho na UFT, estou vinculada,
existe um processo agora que tem acontecido, então, em todos os órgãos públicos federais, que é do PGD. Não sei se todos conhecem. Então, o PGD é um programa do governo federal que tem aberto a possibilidade, começou isso depois da pandemia, e eu acho que hoje não existe mais um retrocesso nesse sentido, que é do trabalho remoto dos servidores que são técnicos. Então, por exemplo, na UFT, existem vários técnicos, uma quantidade bem grande, que estão trabalhando no PGD, ou parcial ou total. Isso trouxe, assim, uma mudança de realidade muito grande para o setor público. E obrigou os servidores a começarem a trabalhar num formato diferente, um formato que dá mais autonomia para eles, mas que não deixa também de cobrar. No PGD, é necessário colocar um plano de trabalho mensal, e aí você vai definir metas de entrega. Obviamente que junto com o seu superior, junto com a equipe, então são definidos produtos, resultados que precisam ser entregues durante aquele período. No final daquele período, lá no PGD, ele tem que demonstrar se aqueles resultados eles foram atendidos ou não. E não é simplesmente um demonstrar assim, eu fiz. Não, você tem que mostrar que você fez. Normalmente a gente pede para colocar um link de onde aquilo está publicado. Foi criado um BI para o setor tal. Então você tem que mostrar aquilo para demonstrar que durante aquele período você teve resultados. Então, eu acho que isso é um dos pontos que vem mudando muito essa configuração de trabalho. E aqui nessa primeira frase, eu lembrei muito do PGD, porque fala de alguns analistas que eles se sentem mais motivados quando eles têm autonomia para definir suas metas de trabalho e escolher os métodos para alcançá-lo. Como isso é algo que tem acontecido no governo federal como um todo, é um programa nacional, isso vem mudando muito o comportamento dos servidores que passaram a ter mais autonomia, mas uma autonomia que vem acompanhada também de muita responsabilidade. Então, ele tem entregas, ele tem resultados para entregar, e aí existe uma discussão, hoje em dia as pessoas já aceitaram isso um pouco melhor, mas uma discussão de que será que é um retrocesso? Só que a justificativa é que hoje o servidor ele busca qualidade de vida no trabalho. Então, obviamente que se ele preferir estar em casa, entregando seus resultados, ele tem essa abertura. Existem vários servidores, inclusive na UFT, que é uma realidade que eu conheço de perto, que preferem cumprir o seu trabalho presencialmente, porque eles falam que em casa tem muito barulho de filhos, ou então, assim, eles não querem gastar a energia e recursos de casa, então isso é uma opção também do servidor junto com o seu superior e com a sua equipe, o seu grupo de trabalho, mas é algo que chegou e eu acho que veio para ficar. Então, hoje, quando a gente pensa em trabalho, entrega de resultados, a gente tem que também levar em consideração essas novas configurações de trabalho. Ele observa que ao dar mais liberdade e responsabilidade, a produtividade e a satisfação da equipe aumentam. No entanto, para novos projetos que envolvam alta complexidade e prazos curtos, ele adota uma postura mais diretiva, orientando de perto as atividades. Considerando os estilos de liderança apresentados no capítulo 8, a atuação do gestor ao adaptar sua abordagem conforme a maturidade da equipe e a natureza da tarefa, alinha-se predominantemente com qual estilo de liderança? Liderança autocrática, pois ele centraliza as decisões em projetos complexos. Liderança democrática, pois ele sempre consulta a equipe antes de tomar decisões. Liderança liberal, pois ele delega totalmente as responsabilidades para a equipe experiente.
Letra D, liderança situacional, pois ele ajusta seu estilo de liderança às diferentes circunstâncias e níveis de maturidade dos liderados. E liderança carismática, pois sua principal ferramenta é a inspiração e o magnetismo pessoal. Então, como já está aqui aparecendo, a resposta correta é a D, que é uma liderança situacional. Então, ela se adequa e ajusta o seu estilo de liderança a determinadas situações, a uma equipe específica. Então, esse é o correto. Da mesma forma que tem uma explicação sobre esse tipo de liderança, mas também, pessoal, como eu mostrei aqui, está citado qual é o capítulo onde vocês vão encontrar as respostas para essa questão, e aí eu acho que está muito simples esse material para vocês estudarem depois sozinhos. E aqui também explicando todas as outras 4 questões, porque elas estão incorretas. Questão 3, em um órgão público responsável pela fiscalização ambiental, 2 equipes, a de campo e a administrativa, frequentemente entram em atrito. A equipe de campo alega que a administrativa demora na liberação de recursos e equipamentos essenciais para as operações, enquanto a equipe administrativa reclama da falta de planejamento e da urgência constante nos pedidos da equipe de campo. Essa situação tem gerado um clima de tensão e prejudicado o cumprimento das metas de fiscalização. Com base no capítulo 9, que trata de tensão e conflitos, qual condição antecedente de conflitos é mais evidente na situação descrita entre as equipes de fiscalização ambiental? Diferenciação de grupos com especialização excessiva, levando a uma visão limitada das necessidades alheias, recursos compartilhados e limitados, onde a percepção sobre a alocação justa desses recursos gera disputa. A letra C, que é a correta, interdependência de atividades, onde o trabalho de uma equipe depende diretamente da conclusão das tarefas de outro. Conflito latente, onde as partes não têm consciência clara da existência do atrito, apenas um mal-estar. E letra E, nível de conflito intraindividual, focado nos sentimentos e dilemas internos de cada servidor. Então, a resposta C é a questão da interdependência de atividades, que, como está descrito aqui no enunciado, é uma condição que tem gerado os conflitos nessa equipe. Então, os conflitos, assim, existem inúmeras situações que podem causar conflitos em uma organização, o entendimento, muitas vezes, de que os objetivos são conflitantes. Eu também sou professora no presencial de uma disciplina, que é gestão de processos, que a gente fala muito também dessas questões ligadas a conflitos que acontecem, a dificuldade das unidades trabalharem em conjunto, que também é um desafio. Muitas vezes, unidades separadas têm objetivos diferenciados. Se elas não enxergarem um objetivo em comum, vai existir sempre um conflito, por exemplo, da área comercial com a área financeira. A área comercial, vamos imaginar um setor de vendas, ela quer sempre muitos produtos disponíveis, variados, e a equipe financeira é aquela que vai brigar, porque ela não pode ter tanta disponibilidade de recursos assim para manter um estoque grande, produtos totalmente novos. Então, essas questões de conflitos interdepartamentais, eles provavelmente vão existir, e aí cabe ao líder esse grande desafio para ele resolver, que seria compreender que existe essa interdependência, que a gente viu aqui, que a interdependência está gerando esse conflito, mas fazer com que eles compreendam que, apesar disso, eles têm um objetivo comum e é necessário criar essa sinergia para que todos busquem aquele objetivo. Então, aqui trata de problemas que são comuns na organização.
Questão número 4. Um coordenador de um centro de referência de assistência social busca implementar uma cultura de melhoria contínua. Após um período de observação, ele decide conversar individualmente com cada membro da equipe. Para o assistente social, que demonstrou excelente acolhimento aos usuários, mas dificuldades na elaboração de relatórios técnicos, o coordenador elogiou a qualidade do atendimento e, em seguida, apontou a necessidade de aprimorar a escrita técnica, sugerindo um curso e oferecendo-se para revisar os primeiros relatórios. Considerando os tipos de feedback discutidos no capítulo 10, qual tipo de feedback o coordenador utilizou predominantemente na conversa com o assistente social? Feedback positivo, pois focou apenas nos pontos fortes do assistente social para motivá-lo. Feedback construtivo, pois reconheceu os pontos positivos, indicou caminhos para o desenvolvimento das áreas que necessitam de melhoria. Feedback negativo, pois o objetivo principal foi corrigir as falhas na elaboração dos relatórios, criticando o desempenho. Feedback ofensivo, pois ao apontar as dificuldades, mesmo com elogios, pode ter desqualificado o profissional. Feedback de avaliação, focando apenas em julgar o desempenho do servidor sem oferecer suporte. Então, a resposta correta é a B, que é um feedback que, na verdade, deveria ser o único presente nas organizações, porque pela descrição que a gente tem aí no enunciado, ele elogiou os pontos fortes e propôs algumas intervenções em relação às deficiências, às fraquezas, o que precisava ser melhorado. Então, na verdade, esse feedback tem que ser o feedback presente em toda a nossa narrativa, em toda a conversa que a gente tem com os colaboradores. Então, essa daqui também está bem simples. Questão número 5, uma equipe multidisciplinar foi formada em uma secretaria de saúde para desenvolver um novo protocolo de atendimento a pacientes com doenças crônicas. Então, aqui fazer um destaque para a questão da equipe multidisciplinar. Hoje em dia, nas organizações, nos órgãos públicos, é muito comum essa formação de equipes multidisciplinares. Na verdade, grande parte das equipes de trabalho, elas só vão funcionar se elas tiverem essa equipe multidisciplinar, que eu tenho todo esse apoio ali trabalhando. Eu tive num evento agora e eu conheci um instituto que faz um trabalho muito legal lá na Ilha do Marajó, com toda aquela situação que existe lá de assédio às crianças, aos adolescentes. E aí eles estavam apresentando, nesse evento, eles estavam apresentando uma pesquisa que eles fizeram sobre essas crianças que eram assediadas. Eles queriam identificar uma possível um possível fenômeno anterior que poderia indicar que quando acontece aquilo, ou quando a criança está naquela situação, vivendo naquela região, ou com determinadas pessoas, provavelmente o assédio ele vai acontecer. Então, eles fizeram uma pesquisa muito legal, que trabalhou com muitos dados sensíveis, porque eles tinham que entrevistar crianças. E aí, eu, na apresentação, eu perguntei, pedi para ele falar um pouquinho como foi essa abordagem com as crianças, que é uma situação que eu, particularmente, eu nunca fiz pesquisa, eu faço pesquisas com colaboradores, com organizações, mas eles estavam trabalhando com uma situação que era muito sensível. Então, ele comentou que existiam pesquisadores para fazer essa abordagem, mas existia serviço social, pessoal do serviço social, da psicologia, existiam médicos, enfermeiros, então existia toda uma equipe multidisciplinar para trabalhar naquela situação. Isso tem sido muito comum. Provavelmente, para quem já trabalha em algum órgão público,
vocês já devem ter vivenciado alguma situação, não de pesquisa como essa que eu estou falando, mas uma situação de um projeto que vai ser implementado que tem uma equipe multidisciplinar. Então, isso está sendo cada vez mais comum e, muitas vezes, bem necessário que tenha uma equipe que tenha perspectivas diferenciadas, que tenha um olhar diferenciado para uma determinada questão. No início, os membros, vindos de diferentes departamentos, mostraram-se cautelosos, buscando entender seus papéis e as regras de funcionamento. Posteriormente, surgiram divergências sobre as melhores abordagens e a divisão de responsabilidades, gerando alguns debates mais acalorados. Com o tempo e a mediação do líder, a equipe conseguiu estabelecer normas claras de trabalho e passou a focar na execução das tarefas. De acordo com os estágios de desenvolvimento de grupos apresentados no capítulo 11, as fases de cautela inicial e divergência sobre abordagens correspondem, respectivamente, a quais estágios? Normatização e desempenho, formação e conflito, conflito e encerramento, desempenho e formação, conflito e normatização. Então, só aqui explicando o estágio. O estágio de formação é caracterizado pela incerteza, onde os membros buscam entender o propósito do grupo, seus papéis e as regras. O estágio do conflito ou tempestade é marcado por divergências, discussões sobre poder e métodos, à medida que os estilos individuais e opiniões se confrontam. Então, eu lembro que eu expliquei isso, inclusive, no vídeo aula, que essa fase aí, de quando eu chego, inicio no grupo, é uma fase que é um pouco tensa, que todos nós passamos. Quando nós chegamos, nós precisamos inicialmente entender a configuração daquele grupo, reconhecer as pessoas que têm mais afinidades com a minha função, ou afinidades até pessoais, até que aquilo se ajuste. Então, nesse caso aqui, a resposta é a letra B, que é formação e conflito, que fez o comentário aí de duas fases. Então, a primeira fase, onde eu tenho essa cautela inicial, e a outra fase, onde eu tenho divergências sobre as abordagens, que, de certa forma, é comum quando eu estou formando equipes. É uma fase natural, que depois dessas divergências, aí tem aquela, como falou aqui, uma discussão mais acalorada, mas depois as coisas se assentam, todo mundo entendeu o seu papel no grupo, e aí aquele grupo começa a mostrar resultados. Então, é uma fase comum, então como líder, você não vai se assustar com essa tensão inicial, que é normal, somos todos, nós falamos muito nessa disciplina, somos pessoas diferentes, com expectativas, com percepções, com históricos diferenciados, então essas tensões, elas são saudáveis e naturais. Questão 6, o gestor público de uma autarquia federal observa que parte de seus servidores demonstra baixo engajamento nas tarefas, necessitando de supervisão constante e respondendo principalmente a incentivos financeiros ou temor de punições. Outra parte da equipe, no entanto, é proativa, busca responsabilidades e se motiva pela oportunidade de realizar um trabalho significativo e desenvolver suas habilidades. Considerando a teoria X e a teoria Y de MacGregor, descrita no capítulo 12, como o gestor poderia classificar, respectivamente, as visões que ele tem sobre esses dois grupos de servidores? Então, nesse caso aqui, a resposta correta é a C, o primeiro grupo como teoria X e o segundo como teoria Y, refletindo diferentes percepções sobre a natureza e a motivação dos servidores. Então, aqui a gente tem aqui a teoria X, que diz respeito a baixo engajamento, necessidade de supervisão constante,
e que responde somente a incentivos financeiros ou aquele medo de ser punido. E a teoria Y já é uma equipe que está voltado, então, para um trabalho mais significativo, ela tem facilidade de assumir responsabilidade, se motiva somente pela oportunidade de realizar um trabalho. Então, são duas teorias aí que mostram perfis diferentes dessa formação de equipe. Questão 7, uma Secretaria Municipal de Educação está reestruturando seus processos de integração de novos professores. A gestão de pessoas identificou que, além do conhecimento técnico, é fundamental que os novos educadores compreendam e internalizem os valores éticos da instituição, como respeito à diversidade, compromisso com a aprendizagem dos alunos e a colaboração com os colegas. Para isso, planejam sessões de diálogo e estudo de caso que abordem dilemas morais comuns na prática pedagógica. Com base nos conceitos de ética e moral apresentados no capítulo 7, qual o principal objetivo da Secretaria ao focar na internalização de valores éticos e na discussão de dilemas morais? Garantir que os professores ajam de forma amoral, desconsiderando preceitos éticos complexos em suas decisões diárias? Essa está muito na cara que ela está incorreta, né? Desenvolver a capacidade dos professores de agirem conforme um conjunto de princípios e normas que orientem o comportamento considerado correto e justo na sua atuação profissional. Então, normalmente, assim, categorias, organizações têm um código de ética que é discutido com os colaboradores, muitas vezes nesse início, que tem esse objetivo. Então, é muito comum as organizações terem um código de ética daquela organização. Os conselhos de classe também, pessoal, por exemplo, conselhos de administração, eles também têm um código de ética específico daquela função. Ensinar os professores a agirem de forma imoral, óbvio também, já começa a ler isso aqui, vocês já podem marcar como errado. Limitar a autonomia dos professores, impondo um código de conduta rígido que impeça a reflexão crítica sobre sua prática, também claramente errado, porque, de forma geral, as propostas de gestão, hoje em dia, elas não têm como objetivo limitar a autonomia. Na verdade, hoje, os programas de gestão estão mais voltados para aumentar a autonomia dos colaboradores. Então, impeça a reflexão crítica, também é óbvio que está errado, porque, na verdade, os gestores, eles precisam estimular essa reflexão crítica. Focar exclusivamente na moralidade individual de cada professor, sem considerar a ética como uma ciência do comportamento moral coletivo. Também claramente errado, porque a gente está falando de questões individuais, e quando a gente fala de grupos, de equipes, nós estamos falando do coletivo, que é esse o objetivo. Então, essa aqui está bem claro que a resposta correta é a B. Questão número 8, o novo diretor de um hospital público enfrenta o desafio de melhorar o desempenho da equipe de enfermagem. Ele percebe que, apesar dos salários estarem em dia e as condições de trabalho serem razoáveis, muitos enfermeiros demonstram desmotivação. Em conversas, eles relatam falta de reconhecimento pelo seu esforço, poucas oportunidades de crescimento profissional e pouca autonomia na tomada de decisões relacionadas aos cuidados com o paciente. Segundo a teoria dos 2 fatores de Ellsberg, discutida no capítulo 12, a desmotivação dos enfermeiros, apesar das condições básicas atendidas, está mais relacionada à ausência de quais fatores? Então, a resposta aqui correta: fatores motivacionais, que são fatores intrínsecos ao ser humano, como falta de reconhecimento, oportunidade de crescimento e realização no trabalho. Inclusive, nesse capítulo também são apresentadas várias teorias de motivação
que mostram justamente isso. Eu posso ter um salário muito bom, benefícios financeiros muito bons, mas se eu não tenho esse reconhecimento, essas possibilidades de crescer, se eu não enxergo que naquela organização eu vou produzir e cada vez mais eu vou ter oportunidades, consequentemente, a gente vai ter aí um colaborador desmotivado, porque hoje em dia o colaborador ele quer muito mais do que dinheiro para realmente se sentir completo, realizado naquela organização. Então, é um cuidado também que o gestor, vocês como gestores públicos, precisam tomar. Eu estou focando somente em resultados financeiros, mas eu não crio um clima organizacional que seja favorável, eu não demonstro para os meus colaboradores esse reconhecimento. Então, tem outro capítulo também que trata muito de feedback, que eu acho assim, que todos esses capítulos, eles estão interrelacionados porque eles tratam de questões humanas, questões de relacionamento, que como gestor eu preciso me preocupar. Então, essa falta de reconhecimento, essa falta de feedback, como a gente viu na questão, aquele feedback construtivo, que eu sou criticada no que eu estou como ponto forte, mas eu sou elogiada ali, então a gente consegue visualizar um gestor que ele é justo, que ele é coerente, que ele não simplesmente critica por criticar, que ele critica aquilo, mas embasado em determinados resultados, e isso é muito bom também. Olha, eu acho que você precisa melhorar nesse ponto, porque o seu resultado aqui não foi favorável, mas você tem vários pontos positivos e você tem possibilidade de crescimento. Então, se atentem sempre a isso quando estiverem nesse papel de gestores. Questão número 9, uma equipe de servidores do Instituto Nacional do Seguro Social precisa lidar com um grande volume de processos de aposentadoria. O gestor da equipe observa que, enquanto alguns servidores se destacam pela agilidade e precisão, outros demonstram dificuldades em manter o foco e organização, resultando em atrasos. Então, aqui a gente está vendo uma situação parecida com uma questão que a gente viu anteriormente, dessa diferenciação de pessoas das equipes. Algumas são mais produtivas, engajadas, e outras são mais demoradas, têm dificuldades em manter esse foco. Então, são questões comuns. Por que elas são comuns? Como a gente tem falado desde o início da disciplina, as pessoas são diferentes, elas têm realidades anteriores diferentes, elas têm perfis que são diferentes. Então, não vai ser possível que a gente tenha uma equipe onde nós tenhamos robozinhos que todos pensam iguais. Nós temos pessoas com sentimentos, com experiências, expectativas completamente diferentes. E por causa disso vai ser impossível eu gerir uma equipe? Não. Eu, como gestor, eu preciso conseguir compreender essa pessoa que tem uma certa dificuldade nisso. Ela é melhor em que aspectos? E apesar dela ter dificuldade, será que não vale a pena eu estimular essa mudança? Eu pensar numa formação que poderia melhorar esse perfil? Então, existem 1000 possibilidades para fazer que uma equipe que é diferente, ela consiga produzir junto. A gente tem inúmeros exemplos, e com certeza vocês têm exemplos aí também, na sua equipe, na equipe do qual você faz parte, que são de pessoas diferentes, mas quando todas se juntam, elas têm resultados muito favoráveis, tá? Então, a gente, como gestor, a gente não deve se assustar com essas diferenças de personalidade, de percepções, que isso é completamente normal. Então, para lidar com a situação, o gestor decide realizar sessões de feedback individualizadas. Conforme o capítulo 10, ao fornecer feedback a um servidor que tem apresentado desempenho abaixo do esperado, quais das seguintes abordagens do gestor seria mais eficaz e construtiva?
focar apenas nos erros cometidos pelo servidor, listando todas as falhas para que ele perceba a gravidade da situação. Então, essa aqui a gente de cara já pode dizer que está errada. Ser vago e genérico para não constranger o servidor, dizendo apenas que precisa melhorar um pouco. Também está errado, o feedback dessa forma, o servidor ele não tem como identificar qual é o seu ponto falho, onde que ele precisa melhorar, em que aspecto. Descrever comportamentos específicos observados, apresentar o impacto destes comportamentos e discutir colaborativamente formas de melhoria, reconhecendo também os esforços. Então, essa aqui já está um pouco mais coerente, a gente já deixaria essa de stand-by até ver as outras. Comparar o desempenho do servidor com o dos colegas mais produtivos fala que ele se sinta motivado a competir. Também errada. Adiar o feedback indefinidamente, esperando que o servidor perceba sozinho suas dificuldades e as corrija. Também completamente errado. Então, a resposta correta, a resposta C, descrever comportamentos específicos observados, apresentar o impacto desses comportamentos e discutir colaborativamente formas de melhoria. Então, essa também está bem simples. Questão 10. Um grupo de trabalho em uma agência reguladora foi formado para revisar normas técnicas. Após a fase inicial de conhecimento mútuo, os membros começaram a expressar diferentes opiniões sobre a profundidade da revisão e os prazos, gerando debates intensos. O líder do grupo interveio, facilitando a comunicação e ajudando o grupo a estabelecer um consenso sobre os objetivos, as responsabilidades de cada um e os procedimentos a serem seguidos. A partir daí, o grupo passou a trabalhar de forma mais coesa e produtiva. Considerando os estágios de desenvolvimento de grupos, capítulo 11, a intervenção do líder que ajudou o grupo a estabelecer consenso sobre objetivos e procedimentos, após um período de debates intensos, marca a transição principal para qual estágio? Então, do estágio de formação para o conflito, do estágio de conflito para o de normatização para o de desempenho para dissolução, de conflito diretamente para o de desempenho, sem passar pela normatização. Então, todas essas fases aqui, pessoal, são fases dessa formação de grupos. Aí vocês têm que ler, compreender, para saber qual se encaixa. Então, aqui a explicação. O estágio de conflito é caracterizado por debates e divergências, que a gente viu ele, inclusive, em outra questão. A superação dessa fase, com o estabelecimento de normas, coesão, consenso sobre papéis e procedimentos, marca a transição para o estágio de normatização, onde o grupo começa a funcionar de maneira mais harmônica. Então, a gente viu isso também em outra fase, tem aquela fase inicial que é tensa, as pessoas não se conhecem, tem esses debates, divergências, depois se supera essa fase, aí eles se organizam, começam a se conhecer, se estabelecem normas para o grupo, o que cada um vai fazer, e segue em seguida para essa parte de normatização, onde o grupo já começa a funcionar de maneira mais harmônica. E depois a gente tem uma fase que é a fase onde aquele grupo já fica produtivo, porque todo mundo já se conhece, já sabe exatamente quais os papéis, as características de cada um, e aí tudo começa a fluir bem. Questão número 11, uma gestora do Departamento de Recursos Humanos de um órgão estadual observa que muitos servidores, apesar de terem suas necessidades básicas de salário e estabilidade atendidas, sentem-se estagnados. Também apareceu um problema desse tipo em outra questão. Eles expressam o desejo de assumir novos desafios, ter mais autonomia em suas funções e verem seu trabalho como algo que contribui significativamente para a sociedade, além de desejarem reconhecimento por suas realizações.
De acordo com a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, capítulo 12, os desejos expressos pelos servidores, novos desafios, autonomia, contribuição significativa, reconhecimento, estão relacionados predominantemente a que níveis de necessidade? Há necessidades fisiológicas e de segurança, pois buscam melhores condições de trabalho, necessidades sociais, pois anseiam por maior interação e pertencimento ao grupo, necessidades de estima e de autorrealização, pois buscam reconhecimento, desenvolvimento de habilidades e realização do seu potencial. D, apenas necessidades de segurança, pois a estabilidade no serviço público já satisfaz outras esferas. E fatores higiênicos, pois a falta desses elementos gera insatisfação imediata. Então, a resposta correta é a C, necessidades de estima e de autorrealização, pois buscam reconhecimento, desenvolvimento de habilidades e realização do seu potencial. Então, essa é uma das primeiras teorias da motivação que a gente viu. No capítulo existem várias outras, inclusive que foram mencionadas em questões anteriores, que aí essa aqui é a mais conhecida, que é aquela pirâmide das necessidades, que eu só passo para o outro estágio se eu atendi o anterior, né? Começa pelas necessidades fisiológicas de segurança e vai subindo. Isso aqui também está bem simples. Vinícius, leia aí, por favor, para o povo não enjoar tanto de mim. A 12, você está conseguindo enxergar? Tá, né? Você é jovem. Tô sim, professora. Então leia aí, por favor. Só, deixa eu ver se eu... Só um momentinho. É porque tá passando um carro barulhento aqui agora. Só um momentinho. Deixa eu ver se com fone fica melhor aqui. É porque o meu vizinho, ele tá saindo agora. É um motor de Fusca bem barulhento. Eu vou lendo aqui, então você lê a 3. Não, mas ele já saiu, se você quiser. Então tá. Eu não quero. Tá, só um momentinho. Em um momento de seleção para um cargo de liderança em uma empresa pública de tecnologia, um dos candidatos, durante a entrevista, destaca a sua crença em que as pessoas são naturalmente responsáveis, criativas isso, e buscavam o autodesenvolvimento, precisando apenas de um ambiente que lhes dê autonomia e oportunidades para demonstrar o seu potencial. Ela afirma que o seu papel como líder seria o de remover obstáculos e facilitar o crescimento da empresa. A visão de liderança e da natureza humana expressa pelo candidato está mais alinhada com qual teoria apresentada no capítulo 12? Aí, alternativa A, teoria X de MacGregor, que vê trabalhadores como avessos à responsabilidade. Teria Y de MacGregor também, que considera as pessoas capazes de autodireção e motivadas pelo trabalho em si. C, teoria dos dois fatores de Heisenberg, focada na importância dos fatores higiênicos. Ou D, teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, enfatizado nas necessidades de segurança. Ou a última opção é teoria das características de função, pois descreve os atributos do cargo. Ok, Vinícius, obrigada. Então, a resposta correta é a teoria Y, inclusive, ela apareceu em outra questão, né, que a gente viu, então, que a X, na outra questão, aparecia como um grupo ali, que era avesso às responsabilidades, tal, que tinha vários probleminhas, e aí a Y já era uma equipe que era mais fácil de engajamento, então aqui também, pela descrição que eles colocaram, então ele entende que as pessoas são naturalmente responsáveis, criativas e que elas buscam o autodesenvolvimento, só precisam de um ambiente que vai estimular isso. Então, onde isso aparece na teoria Y de MacGregor, tá? Todas essas teorias que estão citadas aqui, elas também constam no capítulo 12, já foi falado aqui, tem várias questões que falam da hierarquia de Maslow, tudo, então isso aqui tudo vai aparecer lá. Medeiros, você está enxergando?
Sim, professor, estou sim. Você pode ler a 13, por favor? Um servidor público, recém-aprovado em concurso para analista de políticas públicas, ao iniciar suas atividades, percebe que as expectativas que tinha sobre a autonomia e o impacto de seu trabalho diferem consideravelmente da realidade cotidiana, que envolve muitas tarefas burocráticas e pouca margem para inovação. Ele começa a questionar se suas atribuições serão valorizadas e se a organização oferecerá oportunidades de desenvolvimento. Este desalinhamento entre as expectativas do servidor e a realidade do trabalho e suas subsequentes reflexões sobre contribuições e desenvolvimento são centrais para a compreensão de qual conceito fundamental nas relações de indivíduo-organização, conforme o capítulo 7. Alternativas. A. Socialização organizacional, focada exclusivamente no aprendizado de normas formais. A B. Contrato psicológico, que envolve as expectativas mútuas, implícitas e explícitas entre o indivíduo e a organização. A C. Ética profissional, relacionada apenas ao cumprimento de deveres legais. A D. Valores organizacionais, que são sempre explicitados em manuais e documentos oficiais. E a E. Desenvolvimento de papéis, que se refere unicamente à descrição formal do cargo. A resposta correta é a letra B. Obrigada, Medeiros. Isso aqui apareceu, pessoal, inclusive, acho que foi na primeira questão, que falou um pouquinho em outro contexto, mas desse contrato psicológico, que é aquele momento que o colaborador ele chega na organização e aí ele vai fazer esse comparativo entre as suas expectativas e a realidade que existe. Então, é um contrato psicológico onde vai haver, então, um comparativo e aquilo vai ser positivo ou negativo para ele. Então, nesse caso aqui, nessa situação, ele se deparou com a realidade e aí começou a se questionar se as suas contribuições serão valorizadas e se a organização oferecerá oportunidades de desenvolvimento. Então, isso é uma fase também que acontece normalmente quando se entra na organização, que é essa fase onde esse momento ele é comparado com as expectativas que ele traz ali. E aqui, ó, ainda fala aqui no exemplo, no caso, o servidor tinha expectativas sobre autonomia e impacto que não se confirmaram, levando a reavaliar o acordo mútuo sobre contribuições e recompensas como desenvolvimento e valorização. Algum outro tutor aí que está enxergando, que possa ler para mim, só para eles não se cansarem tanto de mim? Cadê meus tutores que enxergam a distância? Eu posso ler de novo aí, professora, para a senhora. Tá, então lê, por favor, Medeiros. Uma equipe de auditores de um tribunal de contas precisa analisar um grande volume de processos em um prazo limitado. O líder da equipe, reconhecendo a diversidade de experiências e conhecimentos entre os membros, decide adotar uma abordagem colaborativa. Ele incentiva a troca de informações, a ajuda mútua na resolução de dúvidas e a tomada de decisões conjuntas sobre a distribuição das tarefas, buscando sempre o consenso. Considerando os estilos de liderança do capítulo 8, qual deles melhor descreve a abordagem do líder da equipe de auditores? Letra A. Liderança autocrática, pois ela define as metas finais da equipe. B. Liderança liberal, pois ele permite que a equipe decida tudo sem sua interferência. C. Liderança democrática ou participativa, pois ele incentiva a colaboração, a troca de informações e a tomada de decisões conjuntas. D. Liderança paternalista, pois ele se preocupa com o bem-estar da equipe acima dos resultados. E letra E. Liderança carismática, pois ele utiliza seu magnetismo para influenciar a equipe.
Ótimo, obrigada, Medeiros. Então, a resposta correta é a C, a liderança democrática ou participativa, porque ele está falando de várias questões ali, onde ele está criando esses momentos onde existe um diálogo, uma ajuda entre os membros, ele está pedindo ajuda aí na resolução de dúvidas, tomadas de decisão compartilhada, então a resposta correta, C. Vinícius, está enxergando? Estou sim, professora. Então, lê, por favor. Vamos lá. Sobe um pouquinho ou ela está certa? Durante uma reunião, Então, começa daqui mesmo? durante uma reunião, isso. Ah, tá, então tá certo, né? Durante uma reunião de planejamento estratégico em uma agência governamental, surgem intensos debates sobre a alocação de orçamento para diferentes projetos. Uma das diretorias defende maior investimento em tecnologia, enquanto o outro prioriza a capacitação de pessoal. Ambas apresentam argumentos válidos, mas os recursos são insuficientes para atender plenamente as duas demandas, gerando um impasse. Conforme o capítulo 9, que trata de tensão e conflitos, a situação descrita onde em diferentes áreas disputam recursos escassos, explicando qual tipo de condições antecede para o conflito. A. Diferenças de responsabilidade entre os diretores. B. Recursos compartilhados e limitados levam à competição por sua alocação. C. Falta de comunicação entre as diretorias. D. Interdependência de atividades, onde um projeto não pode avançar sem o outro. Ou E. Conflito de papéis, onde as atribuições de cada diretoria não estão claras. Resposta correta, B. A explicação. Aí tem que baixar um pouquinho, professora. Oi. Será que eu travei? Eu acho que a professora travou aí, o Vinícius. Ah, é porque está cortando o finalzinho aqui da explicação, mas eu vou lendo aqui. Uma das condições antecedentes... Quer que eu repita? Eu estou ouvindo... agora agora caiu de vez. Uhum. Vou aguardar um momentinho aqui e tentar falar com ela. Ela teve uma falha de energia, Vinícius, mas ela já vai voltar, ela falou. Ah, tá. Vou aguardar um pouquinho que ela está entrando, então. Voltei, gente, acabou a energia total aqui, aí caiu, desligou tudo. A gente estava em qual? 15, eu tinha acabado de ler, professora. A qual foi a 15, né? Durante Isso. a reunião, isso. Bom, então aqui, gente, nós tivemos outra questão que falou sobre os conflitos, e aí questionou também essa condição que antecede. O que quer dizer condição que antecede? Aquela condição que existe antes do conflito acontecer. Então, nesse caso aqui, a resposta correta é o B, que essa situação conflituosa, ela se deu pelo motivo dos recursos serem compartilhados, os recursos compartilhados serem limitados, o que levava à competição da equipe, das unidades para essa alocação. Então, isso causava o conflito. Tem outra questão também muito parecida. Oi, pode falar. Só não está compartilhando mais. Tem que voltar compartilhamento da tela. Desculpa. Tranquilo. Pronto.
Agora está aparecendo, né? Tá sim, tudo certo agora. Tá, então questão 16, uma servidora pública do setor de atendimento ao cidadão de uma prefeitura tem se destacado por sua empatia e paciência, recebendo elogios constantes dos munícipes. Sua gestora, ao realizar uma avaliação de desempenho, quer reforçar esse comportamento positivo. Durante a conversa, a gestora descreve situações específicas em que a servidora demonstrou excelente atendimento, parabeniza pelos resultados e discute como essa habilidade é valiosa para a imagem da prefeitura. De acordo com os tipos de feedback apresentados no capítulo 10, a ação da gestora ao destacar e reforçar o bom desempenho da servidora caracteriza qual tipo de feedback? Feedback construtivo, pois visa aprimorar habilidades ainda não desenvolvidas. Feedback negativo, pois implicitamente sugere que outros aspectos precisam de melhoria. Feedback positivo, pois tem o objetivo de reconhecer e incentivar a continuidade de comportamentos e resultados desejáveis. Feedback ofensivo, pois o elogio excessivo pode ser percebido como falsidade. Feedback corretivo, pois foca em ajustar desvios de conduta. Pessoal, nós tivemos outra questão aí que abordou o feedback construtivo, porque o líder elogiou e aproveitou e fez considerações sobre alguns aspectos que ele precisava de melhoria. Nesse exemplo, especificamente, o correto é a letra C, porque, na verdade, ela só reconheceu e elogiou essa colaboradora. Ou seja, eu sempre tenho que estar fazendo feedbacks positivos e também os construtivos quando houver necessidade de melhoria de algum aspecto. Mas nessa situação, o correto é o feedback positivo. Questão 17, um grupo de servidores de diferentes secretarias municipais foi designado para uma força-tarefa com o objetivo de propor soluções para a melhoria de mobilidade urbana. Após algumas reuniões onde definiram o escopo do trabalho e as responsabilidades de cada um, e superarem algumas divergências iniciais sobre as prioridades, a equipe estabeleceu um bom nível de coesão e passou a se dedicar intensamente à coleta de dados, análise de alternativas e elaboração de propostas. Considerando os estágios de desenvolvimento de grupos do capítulo 11, a fase em que a equipe, após superar divergências de definir responsabilidades, passa a se dedicar intensamente à tarefa principal, corresponde ao estágio de, resposta correta é a D, que é de desempenho. Nós tivemos outras questões que mostraram muito claramente a fase do conflito, que é a fase que a gente acaba de entrar na equipe e está tentando conhecer ainda o que cada um faz, e aí existem alguns conflitos, algumas divergências, e aí nessa fase aqui é quando eu já passei por esse período, já superei divergências, já sei exatamente quais são as minhas responsabilidades e a dos meus colegas, e aí eles se voltam especificamente pela melhoria da produtividade, por produzir. Então, essa é a fase do desempenho, é aquela que o grupo já está ativo, já passou por esses conflitos e já sabe exatamente o seu papel. Aí eles começam a produzir. Questão 18, um analista de um órgão de fomento, a pesquisa sente grande satisfação ao ver que os projetos que ele ajuda a viabilizar resultam em avanços científicos e tecnológicos importantes para o país. Ele valoriza a autonomia que tem para analisar as propostas e a variedade de temas com os quais lida, considerando seu trabalho desafiador e recompensador em si mesmo, mais do que apenas pelo salário. Conforme a teoria das características da função de Hackman e Yoldin, capítulo 12, quais características do trabalho do analista estão contribuindo para a sua motivação intrínseca?
Então, alternativa A, apenas a segurança no emprego e a remuneração, que são os principais motivadores, não é, ele deixa bem claro isso aqui, né, mais do que apenas salário. Letra B, que é a correta, a variedade da tarefa, a identidade com a tarefa, ver o resultado do projeto e o significado da tarefa, contribuição para o país, além da autonomia. Então, essa é a resposta correta. Letra C, a supervisão constante e as regras rígidas que garantem a qualidade no trabalho. Não, ele deixou bem claro aqui a questão da autonomia que ele tem, então não existe essa supervisão constante. A competição com os colegas e a busca por promoções hierárquicas, não, aqui ele não fala de nada em relação a isso, e ele deixa claro aqui que a motivação dele vem por aspectos além do salário, a possibilidade de realizar tarefas repetitivas com alta precisão, minimizando erros. Não, o tipo de trabalho que ele realiza não tem nada a ver com as tarefas repetitivas que são mencionadas aqui na letra A. Então, essa também está bem simples, resposta correta é a B. Quase acabando, gente. Uma prefeitura está implementando novo sistema de gestão de processos eletrônicos. Para garantir a adesão e o uso correto da ferramenta, a equipe de TI, em conjunto com o RH, elaborou um programa de treinamento que não se limita a ensinar os aspectos técnicos. Nós falamos muito sobre essas questões de formação na UNE, então isso aqui também é conhecido por vocês. O programa inclui também discussões sobre como o novo sistema impactará as rotinas, os valores de transparência e eficiência que ele promove, e como ele se alinha com os objetivos estratégicos da prefeitura. Pessoal, qualquer tipo de novo sistema, novo tipo de processo, novo projeto, isso precisa ficar muito claro para a equipe. Então, eu vou ter uma parte do treinamento que vai ter um programa voltado para questões técnicas, como usar o sistema, como executar aquilo, mas eu preciso, vários programas, vários projetos têm uma fase que a gente chama de conscientização. Eu tenho que convencer a minha equipe por que aquele sistema ele foi trocado, por que a gente está entrando num projeto. Quando você vai implementar sistema de gestão da qualidade, eu também tenho que mostrar para a equipe por que é importante que o meu órgão, que a minha organização seja certificado. Então, isso é essencial em qualquer tipo de treinamento, de formação, porque se a equipe ela não comprar aquela proposta, eles vão se fechar, eles não vão absorver o objetivo, então aí dificulta bastante. A abordagem da prefeitura, ao buscar que os servidores não apenas aprendam a usar o sistema, mas também compreendam o seu propósito e aceitem as novas normas e valores associados, refere-se a qual processo essencial na gestão de mudanças, conforme discutido no capítulo 7. Avaliação de desempenho individual, não é isso, nós já passamos, inclusive, por uma questão que falava um pouco de avaliação de desempenho. Processo de socialização para nova cultura e ferramentas de trabalho, essa é a correta, e como eu falei, eu preciso passar por essa etapa para que realmente aconteça uma adesão àquele projeto, àquele sistema. Recrutamento e seleção de novos talentos, não, essa descrição não se refere a isso. Definição do contrato psicológico inicial também não se refere, passaram várias questões que falam desse contrato, que é aquele momento que eu me deparo com a realidade da organização, e aí eu tenho que fazer um comparativo com as minhas expectativas. Aplicação de sanções para quem resistir à mudança, em nenhum momento foi falado sobre isso. Então, a correta é a letra B. Última questão, pessoal. O secretário de Segurança Pública de um estado determinou a criação de uma força-tarefa compostas por policiais civis, militares, peritos criminais, para investigar uma série de crimes complexos. O sucesso da operação dependerá da capacidade desses profissionais,
com culturas e métodos de trabalho distintos, novamente aparecendo a equipe multidisciplinar, pessoal, de compartilharem informações, coordenarem suas ações e confiarem nos outros, superando rivalidades históricas entre as corporações. Para que a força-tarefa alcance seus objetivos, é crucial que ela evolua de um simples agrupamento de indivíduos para uma verdadeira equipe. Tem um capítulo que a gente está falando exatamente disso, do desenvolvimento de equipes e essa mudança de grupo, simplesmente, para equipe. Então, isso também já foi tratado. Com base no capítulo 11, qual característica é fundamental para essa transição? Transição de quê? De grupo para equipe e para o bom funcionamento da equipe. Manutenção das hierarquias e métodos de trabalho isolados de cada corporação para evitar conflitos. Errada. Foco exclusivo nas metas individuais de cada membro, sem preocupação com o resultado conjunto. Alguém está falando algo que precisa parar, Vinícius? Vou seguir. Letra C, que é a correta, desenvolvimento de objetivos compartilhados, comunicação aberta e honesta, confiança mútua e complementaridade e competências. Letra D, minimização da interação entre os membros de diferentes corporações para preservar a identidade de cada uma. A escolha de um líder autocrático, então, a gente já viu que o líder autocrático é aquele que simplesmente manda, que importa todas as decisões, desconsiderando a opinião dos membros. Então, a resposta correta é a C. Desenvolvimento de objetivos compartilhados, comunicação aberta e honesta, confiança mútua, complementaridade e competência. Então, quando eu tenho uma equipe multidisciplinar, como nesse exemplo aqui, que são de instituições diferentes, e pessoal, hoje em dia, a gente tem muito essa dinâmica intersetorial na gestão pública. Tem uma teoria, que inclusive eu trabalho no mestrado, doutorado, chamada governança colaborativa, que ela fala justamente disso, de envolver várias instituições, vários setores, que é uma dinâmica intersetorial, é uma das características de se ter, por exemplo, uma governança colaborativa. Então, sempre que eu tenho características assim, o caminho é esse que está falando aqui. Desenvolvimento de objetivos compartilhados, comunicação aberta e honesta, confiança mútua e complementariedade de competências. Vamos lá, pessoal, agora... Tem só um aluno que levantou a mão, é o Solon, se quiser falar. Boa noite, professora. Boa noite, Solon. Eu quero tirar uma dúvida aqui, o seguinte, eu fiz o simulado, né, e quando eu fechei, né, a prova, né, o simulado, finalizando, deu tudo correto na primeira tentativa. E aqui ficou uma dúvida agora, na plataforma, né, deu tudo correto. Acertei as 20. E aqui tem a questão 2, a questão 6, a questão 10 e a questão 17, que diferenciou, né, das minhas respostas, né? E como é que fica isso? Porque não saiu nada errado na plataforma. Na letra 2, aí é a letra D que a senhora falou. E sim, eu coloquei letra B. Na 6, eu coloquei a B, a senhora colocou a C. Na 10, a B, eu coloquei C. E a 17, a senhora colocou a letra D, a resposta D, né? E a minha foi a A. E a plataforma deu como correto. Tá, mas Solon, a não ser que tenha mudado, vocês recebem a pontuação só de fazer o simulado. Vinícius, você acha que alguma coisa ficou lançada errada lá? Porque Não teve nenhum outro relato, professora. Esse é o primeiro, né? Então, teria que verificar. Mas, de qualquer forma, Solon, a partir de amanhã, provavelmente quando a gravação estiver disponível, a gente vai disponibilizar esse mesmo arquivo também no Educa.
Hoje mesmo eu já mando esse arquivo em PDF para os tutores, e aí você pode tentar solicitar com eles para tirar essa dúvida, né? Mas não Quer tem dizer, relato de divergência do que está sendo falado, não. é porque dá um choque de autoestima na gente, né? Rebaixa a autoestima. Quando a gente. Você Às vezes fica muito acontece feliz, também. já acertei todas, né? Vinícius, Graças Às a vezes Deus. acontece Aí do sistema embaralhar as questões também, né? Então, às vezes você está marcando só AD ou A, entendeu? Você está olhando só pelo número da questão. Não, estava todas amarelinhas. Correto. Todas. Pois é, eu digo assim, a descrição da questão. Às vezes o sistema ele embaralha a questão de A, B, C e D. Às vezes para você é A, entendeu? Às vezes o sistema faz isso também. Mas é ruim isso aí, né? Não, aí Podia é uma questão do acontecer, sistema embaralhar, né? Fica muito ruim. Aí tem que prestar atenção no que está a descrição da resposta. Vem a prova e você dança, né? Não, aí tem Faz que prestar a coisa atenção realmente errada. na descrição da resposta, não na alternativa, entendeu? O professor Medeiros quer falar aí também. Ô Vinícius, é isso que eu ia falar, viu, Solon? Você não tem que se basear, não é pela letra A, B, C ou D, você tem que se basear pela resposta, porque o sistema, ele vai fazer isso, ele não vai ficar, só um pouquinho, por favor, Solon, ele não vai ficar sempre A, B, C, D, o que vai marcar é o seguinte, você marcou A, e lá já foi programado para a resposta estar correta. Aí você vai fazer a segunda vez, o que vai acontecer? Aquela questão A, talvez ela não vai ser A, ela pode ser C, pode ser B ou E, qualquer coisa. Porque o professor fez a questão e ele quer saber se você sabe a resposta. E até mesmo para você não vir na segunda resposta já sabendo que eu marquei A, eu vou marcar A de novo. Não é assim, né? É por isso que o sistema é isso, não há erro na questão. Nós estamos aí verificando se você entendeu o que está sendo perguntado. Eu digo para você com experiência, porque eu também trabalho na UNB, aqui em Brasília, e a mesma situação. Nós damos a prova para o aluno, o exercício para o aluno tem duas alternativas, duas oportunidades de responder. Ele fez a primeira e não tirou 10, ele quer fazer a segunda para tirar o 10, aquela resposta que ele colocou na questão 1, um exemplo, questão 1 ele colocou A. A mesma questão 1, a próxima resposta não será a questão A. O próprio sistema já vai fazer o quê? Embaralhar para que o aluno possa realmente mostrar que entendeu a questão. Eu estou entendendo, professor, mas me desculpe, mas não concordo. Porque aqui é fazendo a correção, né? Estamos corrigindo o simulado, não é isso? Então, tem que estar ok com o simulado que a professora Suzana lançou na plataforma, né? E é tanto que eu voltei de novo à plataforma para conferir, estava tudo ok. Lá estava dizendo, a sua resposta é essa, a resposta correta é essa. Estava tudo ok, né? Então, foi um erro da plataforma? Eu acho que sim. Eu discordo dessa opinião aí. Agora, como o senhor está falando que na prova pode mudar as letras, né? Por exemplo, a letra B que está no simulado vai cair lá para a letra C, letra E, né? Ok, eu concordo. Mas agora não, agora nós estamos corrigindo uma coisa que foi feita uns 4 dias atrás. Correto? Mas alguém teve esse erro no simulado das alternativas? Por aí a gente verifica, né? Boa noite, gente. Professor, eu não sei se eu entendi errado. Inclusive, peço desculpas ao Solon. Mas eu acho que não esclareceu ainda a questão de embaralhar as alternativas no portal, né? Porque ele mencionou aí que tudo bem, que agora é correção. Mas o que acontece? O simulado é assim, a gente faz o simulado, né? E aí, se porventura a gente vai fazer ele novamente, ele embaralha as alternativas. Não, aí não é correção, não. Dessa forma, não é. Tem que ser pessoal, a questão é muito simples. Ele só está falando que as alternativas são as mesmas
de que a professora está mostrando aí, só que a resposta no sistema tá um jeito e a resposta que a professora está fazendo na revisão está dando outra. É só isso que ele está falando. Não, então tá errado. Eu não concordo com isso aí, não, mas de forma alguma. Se é uma correção, tem que ser idêntica ao simulado que foi feito. Mas, a letra não Solon, pode ser eu não trocada. A sei. letra, a questão 1 não pode ser questão, não pode ser a C, a E, né? Se ela foi a B, né? Eu estou falando assim, Sim, porque só foi sim, 1, 2, 3, 4 perguntas, né? Que não coincidiu com a da professora Suzana aí. Mas na prova, na plataforma, deu tudo correto. Deu 100%, né? A minha prova. Então, eu abri uma segunda vez para corrigir, para se realmente estava tudo correto. Ok, tudo correto, né? Mas Solon, você teve alguma divergência, por exemplo? Você lançou uma questão que dizia que era, por exemplo, contrato psicológico, e aí aqui eu falei algo diferente ou não? Não foi isso, foi só essa divergência mesmo da plataforma, você acertou e ela disse que você não acertou. Acertei. A questão 2 é a letra B, no simulado. E a plataforma me confirmou que estava correto. A 6 também é a letra B, né? A 10 é a letra C. E a 17 é a letra A. Né? Tá. Então, E vou lá ter no que ser o correto. Né? Eu não estou questionando, né? Não é o que a senhora falou, o que a senhora disse que está correto. Eu concordo com a senhora, entendeu? Eu discordo, foi a forma que ficou fora de ordem, entendeu? O real simulado com a correção agora que a senhora está fazendo. Né? Tá. Não sei se foi a senhora que elaborou, mas quem Sim, fez a equipe ficou ruim. Ficou ruim. Na prova, eu sei disso, claro, que na prova lá, eu não vou, na primeira, eu não vou achar a letra B, né? A 12, eu não vou, a 11, eu não vou achar na C, né? Porque vocês, professores e elaboradores de uma prova, não vão fazer isso, tem que dificultar, né? Para nós, né? A prova, tá certo. Agora, estava tudo correto. Eu tenho um print aqui, eu posso provar aqui no polo aqui de Araguaçu que foi dessa forma. Viu? Tá, entendi. Mas assim, agora, então não é prova. Sim. Aí, Solon, eu já mandei, inclusive agora, eu mandei lá no grupo dos tutores, então, logo mais, vocês já vão receber esse mesmo material que eu falei aqui, que eu acredito que está bem claro, não sei se ficou claro para vocês, mas eu acho que está bem explicado, e aí vocês vão com a revisão e com essas questões. As questões vão ser tiradas da prova mesmo, desculpa, a prova vai ser tirada dessas questões, então vai estar bem simples, eu acredito que vocês não terão dificuldades. Alguém tem alguma dúvida relacionada a conteúdo? Então, deixa eu seguir. Pessoal, essa questão, assim, o simulado às vezes misturou, assim, eu sei que não é o ideal, mas isso não vai atrapalhar vocês, nem com pontuação, nem para vocês estudarem. O problema seria se, por exemplo, lá vocês marcaram uma questão, diz que está correto, e agora aqui na hora de falar, o conteúdo está errado. Aí é um problema maior, porque aí a gente ia ter que fazer um ajuste aqui no conteúdo, porque dessas questões também eu tiro a prova, mas eu acredito, assim, eu vou passar para os demais aqui que levantaram a mão, mas eu acredito que não é esse o problema que deu, em relação ao conteúdo, ao entendimento, eu acredito que está claro. Eu vou chamar o restante aqui que levantou a mão. Geudson, pode falar. Solon, se você puder, por favor, abaixar a mão, para sair da fila aqui que eu vou chamando. E Geudson, você pode falar. Boa noite. Boa noite, professora Suzana. Boa noite, professor Vinícius. Boa noite a todo mundo.
Só fazer uma alusão aqui à gestão de conflitos, e é uma experiência hoje que eu estou tendo. Estou hoje à frente da Secretaria de Esporte e Turismo da minha cidade, e quando eu recebi a pasta, eu já peguei uma equipe montada, já pronta, né? Uma equipe aí com 12 anos de existência. E aí, para tu chegar novo e implementar a tua metodologia de trabalho, com pessoas com 12 anos de experiência, isso tende a gerar conflitos. Eu chego novato numa equipe com 12 anos de existência. Então, a gente acaba gerando um pouquinho de conflito, né? Porque imagina tu chegar numa equipe com 12 anos de existência e de cara implementar aquilo que tu acredita e é o teu método de trabalho, implementar nessa equipe. Então, tem uma certa dificuldade de aceitação, e aí tu precisa entender o perfil de cada um, entender o comportamento. Imagine só que são 4 mulheres, para mim, trabalhar com elas em uma sala é complicado. Então, assim, eu achei bem interessante essa revisão exatamente nesses quesitos, que trata-se de relação de conflitos no ambiente de trabalho. É muito interessante, eu gostei muito da matéria, dessas especificações, que serve muito para a gente implementar, no meu caso, implementar dentro do meu trabalho hoje. Que bom, Gilson, fico muito feliz aí com a sua fala, tanto por estar fazendo essa relação com a teoria e a prática, e estar vivenciando isso, sabendo melhor como lidar. Essa é a nossa intenção, que vocês realmente possam aproximar essa questão da teoria com a realidade de vocês no dia a dia. Então, parabéns aí por saber como conduzir a situação, e a partir de agora vai ficar melhor ainda. Muito Com bom. certeza. E já muito obrigado Você é de a qual todos. cidade, Gilson? Sou de Sítio Novo, Tocantins. Então tá. Se for em Sítio Novo, vou lembrar, então, de procurar. Pronto. Estarei à disposição. Boa noite. Boa noite. Mauricélia, deixa eu ver se é ela. Não, é o Dorival, já te chamo. Dorival. Olá, boa noite. Boa Doutora noite. professora Suzana, gostaria de saber se tem simulado vale ponto, como é que é? Todas as pessoas que tentaram, que fizeram o simulado, tem um ponto, né, Vinícius? É um ponto mesmo, né? Então, não importa se você acertou, quantas questões, errou, mas só de fazer o simulado... Mas só que no meu caso aconteceu igual o Solon lá também, a questão das respostas. Mas não tem problema, Estava tudo certo lá. Só de você... Tudo verde. Sim, só de você ter feito, você já ganhou um ponto. Aí agora você vai com o material, você vai lá fazer estava correções e 5 tentativas, eu fiz 3. Tá. Tem alguma diferença ou não? Quem fez 1, fez 2, 3? Não. Vale um. Não. Mas só vale um ponto. Pode fazer 5 vezes, mas só vale um ponto. Beleza. Não, eu fiz só 3. Então tá. Então, bom estudo. Tá bom, muito obrigado pela sua explicação. Mauricélia. Boa noite, professores. Boa noite. Eu também fiz o simulado e acertei só de uma vez as 20 questões, mas eu não percebi divergência do conteúdo com as respostas agora, independente da letra A, B, C ou D, não. Foram as mesmas respostas. Não, que ótimo, é para ser assim mesmo. Deve ter sido misturou algumas questões dele e deu algum problema. Deve ter sido creio isso. Que sim. Então, que bom que isso, boa noite. Obrigada, boa noite. Diene. Não, peraí, quem que eu chamei agora? Era eu, sim, professora. Já falou. Diene, pode falar, Diene.
É só uma informaçãozinha rapidinha, porque eu não estou muito bem de saúde. Me desculpa trazer essa informação aqui para todo mundo, né? Porque eu não estou aguentando mais. Eu posso sair? É porque eu estou vendo que ainda está gravado aí. Pode sim, Jenny. Não, fica à vontade. Pode sair sim. Eu só estou tirando as dúvidas de quem está com a mão levantada, mas a revisão já acabou de qualquer forma. Vocês vão receber a gravação para assistir com calma em casa. Pode sair, melhoras aí, tá? Obrigada, eu gostei muito, viu? Tchau, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Acho que só o Givaldo agora, pode falar. Não, Suzana, é só para alertar os alunos, é que eu vi aí que eles estão perguntando, eu fiz o simulado, mas não tem nota. Não se preocupe, a sua preocupação é você fazer a nota. Cada tutor está verificando o que você fez, e ali a gente pega e vai fazer a validação. Tá? Mesmo que você não tenha lá a nota, lá 1 ponto, 10 pontos, mas isso aí não se preocupa, porque ao final a sua nota será lançada. Tá? Nós temos uma planilha aí que lançamos a nota. Você vê que tem muitas perguntas para o aluno, eu não vi nota, não sei o quê, né? Está aparecendo nota. Se você fez, nós estamos validando no sistema e colocamos na planilha. A sua preocupação é só fazer o simulado. E agradecer aí, né? No início, aí, professor, foi quase 200, foram 205 alunos nós participamos aí. Participação bem boa mesmo no início. Que ótimo. Pessoal, então, eu acho que eu já respondi todos. Gostei muito de vocês terem compreendido ali, muitos comentários ali de que foi bem explicado. Então, muito obrigada. Espero que todos saiam bem na 2, tá? E a nossa equipe continua à disposição de vocês. Se alguma coisa não tiver esclarecida, eu acho que o material está bem explicado, e a aula também vocês vão poder rever, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Tá? Só o Giovanni perguntou aqui. Boa noite. O fórum aqui é até o dia da prova também, tá? Tanto o fórum como o simulado está disponível até o dia da prova. Dia 7, né? Se eu não me engano? Dia 9. Dia 9, né? Dia 9, próxima segunda-feira. Valeu, professor. Muito obrigado. Viu? Então tá, obrigada, gente. Boa noite. Não, que isso. Toda dúvida é válida. Sim, tem que tirar a dúvida, tá certinho. Até mais, pessoal. Bom descanso para todos. Boa noite. Até mais. Finalizando aqui a gravação também.